Louvado seja o Senhor. Todos felizes? Glória a Deus, porque já sentimos a presença do Senhor aqui nesta manhã, não é verdade? Isso é maravilhoso. Aqueles que puderem, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Vamos ler apenas um versículo. Uma leitura bastante conhecida dos amados irmãos. João, capítulo 4. Hoje temos um tema aí que é o homem carnal ou a mulher carnal versus o homem espiritual ou versus a mulher espiritual, né? Nós somos nós somos formados num corpo de glória, em espírito, mas depois da queda do ser humano, nós temos essas duas naturezas, né? Uma carnal e uma espiritual. Então nós vamos ver um pouco sobre isso daí, o que Deus tem preparado para nós. Então, João 4, versículo 24, diz a leitura: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito. Amada igreja, pode ler no telão aí para nós, ou na sua leitura mesmo, na sua palavra. Deus Amém, glória a Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí: você já pode se assentar só se for dando um glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? É bom demais. Como adorar um Deus que é Espírito? Ouvimos falar muito da grandeza deste Deus e muitas vezes, como eu posso dizer, queremos explicar, né, este Deus. Deixa eu ver aqui se eu também não me perder, né? Vou deixar aberto aqui, mas enfim, vamos lá. Deus, ele é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito. O Espírito nós não podemos ver, correto? Ultimamente tenho falado aí e me propus este ano pregar sobre o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito de Deus. No Velho Testamento nós vamos ver falando-se muito sobre o Espírito de Deus. O Novo Testamento nós vamos ver falar sobre o Espírito Santo. É a mesma coisa, não muda nada. É o mesmo Deus, é a mesma essência. E este Deus está presente aqui. Só que nós somos seres humanos, e muitas pessoas em nosso meio querem explicar a grandeza deste Deus, querem falar da bondade, das maravilhas e da inteligência deste Deus, não é? Poderia usar aí algumas especialidades, né? Onde existem no meio dos seres humanos, por exemplo, a psicologia, que estuda a mente do homem, a psicanálise também, que vai um pouco mais profundo ali, né? Tentando explicar a essência do ser humano, os teus problemas, a sua inteligência, as suas dificuldades. E nós, com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, queremos falar da grandeza deste Deus. É impossível o homem decaído ou a mulher decaída falar ou explicar ou até mesmo adorar este Deus que nós viemos adorar aqui. É impossível, a menos que ele ou ela nasça de novo em espírito e em verdade. É o que a Bíblia diz. Mas se tornou rotineira essa fala, ou este modo de pensar, nascer de novo, porque algumas religiões fazem a prática deste novo nascimento, ou de um batismo, né, dentro daquela crença a qual você quer praticar. Mas o que a Bíblia nos ensina em relação a isso, ao nascer de novo? Hoje está muito fácil para nós, muito fácil. Lemos a Bíblia, tem que descer as águas, tomar um banho de água lá no Rio de Nazaré, né? Quem mora em Guarulhos, muitos se batizaram ali em Nazaré, Mariporã e daí por diante. E achamos que é simples assim, mas é um ritual mais profundo do que nós imaginamos, porque muitas religiões levam muito a sério a nova conversão, a religião que a pessoa vai servir. E nós estamos falando da grandeza de um Deus todo-poderoso. Quando lemos João, capítulo 3, versículo 3, Jesus, ele chama um homem de mestre.
E ele se chama Nicodemos. Se você descer um pouquinho mais abaixo, o versículo 6, 7 vai falar: tu és mestre, Nicodemos, em Israel, e não entende isso que eu estou dizendo? O que Jesus disse para ele? Jesus disse para ele: na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é impossível adorarmos a Deus, enxergarmos o reino de Deus, se não nascermos de novo. E o que nós aprendemos com isso? Hoje existem muitas pessoas que sabem de tudo, entendem tudo, querem explicar Deus, querem falar da palavra de Deus, querem falar das maravilhas de Deus. Será que de fato estas pessoas, que com a sua natureza decaída, têm capacidade de falar de um Deus tão poderoso, grandioso, que é Espírito, e a palavra de Deus diz que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode adorar a Deus, não pode ver o reino de Deus e não vai fazer parte do povo de Deus? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E se a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia, que a minha probabilidade de errar é menor. Então, quando nós lemos João capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ver lá que o texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Algumas Bíblias vão dizer que ele era príncipe dos judeus, outras vão dizer que ele era governador dos judeus. Então quer dizer que este homem, ele era um homem com a liderança alta, porque governo ou príncipe, liderança alta. Ele estava entre quem? Entre os fariseus. Muitas pessoas, quando leem a Bíblia, encontram a palavra fariseu, acham que esta palavra é uma palavra ruim, Thaís. É uma pessoa má. Muitos cristãos veem assim: fariseu, ele era os caras da época. Era as pessoas que mais estudavam a Bíblia, entendiam da lei, entendiam da palavra de Deus, porém muitos deles não viviam. Foi o texto que o Guilherme Pietro citou aqui a semana passada, Romanos 8, acho que é versículo 2, versículo 24, que fala que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa daquelas pessoas que entendiam a lei, a palavra de Deus, mas não praticavam. E se nós trocarmos esta palavra fariseu, havia entre os cristãos um homem chamado Nicodemos. Todos os cristãos são bonzinhos? Não, né? Muitos cristãos são maus, pregam uma coisa que não vivem. Existem muitas pessoas assim em nosso meio, dizem algo que não vivem. E assim acontecia com os fariseus também. Só que o que é interessante, o versículo 2 vai dizer que Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite. Ele foi procurar Jesus de noite. E aí muitas pessoas dizem, conjecturam, né? Falam que ele foi ter de noite porque ele não queria ser visto por ninguém. Pelo contrário, podemos pensar assim: ele era um líder, ele era um homem que dava um bom testemunho, era um homem que lecionava a palavra de Deus, era um homem que tinha status. Eu posso afirmar isso a você, que para estar na posição que ele estava naquela época, ele dava os dízimos, ele cumpria com os requisitos que a palavra pedia dentro do cargo dele, porque ele foi ter com Jesus de noite, e ele disse assim: Rabi, que quer dizer mestre, nós sabemos, o texto diz nós, quando é nós é que havia mais fariseus que também pensava como ele, e enxergava como ele, e via como ele. Nós sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Foi o que ele disse para Jesus. Isso me faz ver total diferença na vida daquele homem, porque ele viu em Jesus algo maravilhoso, algo que nós precisamos ver. Mas para isso, nós só vamos conseguir ver se Deus permitir que nós venhamos ver, porque muitos de vocês, eu creio que já aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. Se aqueles que estão assistindo, aqueles que estão aqui que não aceitaram, hoje pode ser que seja a sua oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E aí o texto diz que nós sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes se não for enviado de Deus. O que Nicodemos enxergou em Jesus? Aquele que as Escrituras falavam que haveria de vir um Salvador ao mundo,
que haveria de vir o Filho de Deus, que haveria de vir um Messias, que haveria de vir um ungido do Senhor. E o que significa ungido do Senhor para um cara que era mestre da lei, mestre da palavra de Deus? Ele sabia que os ungidos do Senhor, dentro daquele contexto, naquela época, eram quem? Quem que era ungido? Profetas, reis e sacerdotes eram ungidos naquela época. E Jesus, ele era o quê? Jesus, ele era profeta. Jesus, ele era rei. E Jesus, ele era sacerdote. Então, Nicodemos viu em Jesus o ungido do Senhor. Coisas que nós precisamos enxergar naquele que nos deu a oportunidade de passarmos por esse processo de santificação, de uma nova vida. Então, Jesus falou para Nicodemos no versículo 3: na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele era o quê? Um homem com o seu intelecto, com a sua razão, com a sua sabedoria humana decaída. Ele precisava nascer de novo. E existem muitas pessoas em nosso meio que precisam nascer de novo. Existem muitas pessoas em nosso meio que precisam ser regeneradas. E as pessoas não entendem. Mas tem uma canção que fala assim, o título dela é Ninguém Explica Deus. E é verdade. Queremos explicar Deus com o nosso ser carnal. Isso é difícil. Se nós não deixarmos com que a nova natureza, depois que nós passamos por este processo, fale das grandezas de Deus, dos mistérios de Deus. E o que é interessante, Nicodemos, ele era um homem muito inteligente, porque Jesus chamou ele de mestre. E a conversa ali era de mestre para mestre. A diferença é que Jesus, ele é o mestre dos mestres. E eu tenho a plena certeza que Deus, ele tem levantado pessoas aqui nesta igreja com o intelecto lá em cima, pessoas com QI avançado. Eu chamo algumas pessoas aqui, não quero expor, eu falo que alguns jovens têm memória de elefante, né? Porque são muito inteligentes, muito mesmo, muito inteligentes. Às vezes eu vejo os jovens falarem, eu falo, da onde sai essa inteligência? Só que esta inteligência de qualquer ser humano, sem o Espírito de Deus, nada vale. Então nós precisamos do Espírito de Deus. E aí, depois do versículo 3, Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos replica aquilo que Jesus falou para ele. Como pode ser um homem velho, como eu, Jesus, entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus fala outro mistério para ele. Na verdade te digo, Nicodemos, o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. O vento tem soprado nesta igreja, tem balançado esta igreja de um lado para o outro, e muitas vezes nós não nos deixamos ser levados pelo Espírito, apesar de nós termos passado por este processo já de um novo nascimento. E Jesus estava falando para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você passar por esta porta. João 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a salvação. E Nicodemos não conta o texto inteiro, né? Se Nicodemos passou de fato por esta porta. Eu acredito que ele passou. Então, é como diz João 1, versículo 12: todos quanto aceitaram o Senhor Jesus, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Não aqueles que nasceram da carne, não aqueles que nasceram do sangue, não aqueles que nasceram da mulher, do homem, mas aqueles que nasceram de Deus. Porque todos nós estávamos o quê? Destituídos da glória de Deus. Salmos capítulo 14, o salmista ele diz assim, que o tolo dizia em seu coração. Tolo pode ser qualquer um de nós. Quantas vezes na nossa caminhada nós falamos: será mesmo que Deus existe? Nunca ninguém falou isso? Eu já falei. Numa determinada parte da minha caminhada, falei: será mesmo que Deus existe? E o salmista diz lá que o tolo disse em seu coração: não há Deus. E Paulo replica o Salmos 14 lá em Romanos 3:10. Ele diz assim: como está escrito, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque, todos se extraviaram da presença, do caminho do Senhor. Aí Paulo ele continua, fala que todos estavam destituídos da glória de Deus.
E era o que estava acontecendo com Nicodemos e o que acontece com muitas pessoas. Enquanto não passarem por esta porta que se chama Jesus, não vão ser restituídos. E o que é interessante, após nós passarmos por esta porta, nós somos restituídos, nascemos de novo. Nascemos da água e do Espírito. E aí ficamos com duas naturezas. Uma carnal, porque ela não saiu de você, e a espiritual. A Bíblia diz lá em Gálatas 5,17 que a carne, ela se opõe contra o Espírito e o Espírito se opõe contra a carne, para que a carne não venha fazer o desejo do Espírito e o Espírito não venha fazer o desejo da carne. Algumas Bíblias vão falar que a carne milita. É a mesma coisa, elas vivem brigando. O Espírito briga contra a carne e a carne contra o Espírito. Só que a Bíblia diz que aqueles que se inclinam para a carne se inclinam para a morte, aqueles que se inclinam para o Espírito se inclinam para a vida e paz. Então, nós que passamos, vocês que passaram por esse processo de um novo nascimento, o vento está soprando. O vento tem soprado sobre a sua vida. Mas você está sendo dirigido pelo quê? Você está sendo dirigida pelo quê? Pelo vento ou pela velha natureza? Outro dia, fui na casa de um amigo que Deus me deu, né? Adquiri um carinho por esta pessoa e eu contei pela primeira vez esta parábola lá, né? Estava ali com alguns irmãos da igreja e eu falei que havia um homem que tinha 2 cachorros grandes. Vai até lembrar, né? Este homem tinha 2 cachorros grandes. E ele havia os treinados, um branco e um preto. E alguns finais de semana ele levava os 2 cachorros para um lugar, uma praça, onde tinha bastante pessoas. E lá ele colocava os cachorros para brigar. E pessoas curiosas são assim, as pessoas, o que está acontecendo ali? E ali se tornou uma roda de apostas para ver qual cachorro que ia ganhar. E o dono do cachorro falava: o branco vai ganhar. E as pessoas: eu aposto que o preto vai ganhar. E aí todas as vezes o dono do cachorro ganhava a aposta. Tinha semana que o preto ganhava, tinha semana que o branco ganhava. E eram os mesmos cachorros, as mesmas lutas. E as pessoas curiosas chegaram para ele: como você faz para acertar qual cachorro vai ganhar? Uma semana é o preto, outra semana é o branco. Falou: isso é fácil, vou explicar para vocês. Tem semana que eu quero que o branco ganhe, eu alimento mais o branco, deixo o preto sem comer, aí o preto fica mais fraco. E tem semana que eu quero que o preto ganhe, eu faço o inverso. E assim somos nós, fazendo um paralelo com o homem carnal e o homem espiritual. Quem está vencendo esta guerra na sua vida? É o homem carnal, é a mulher carnal, é o homem espiritual ou é a mulher espiritual? Quem você tem alimentado mais? Porque Deus, Ele quer nos dar a vitória, mas quem nós estamos alimentando mais? É muito fácil, irmãos, de vencer uma guerra. É muito fácil de vencer uma luta. É muito fácil de vencer uma oposição. Quando nós estamos representando Deus, temos que lembrar dessa historinha do cachorro e lembrar que nós temos 2 naturezas. Se nós alimentarmos mais a carne, nós vamos sempre perder. Mas se nós alimentarmos o Espírito, vamos sempre manter-nos de pé neste mundo ao qual nós fomos chamados para representar o Deus vivo. As pessoas vão intimidar você, as pessoas vão envergonhar você, mas se você estiver honrando aquele que te escolheu, aquele que te deu uma nova vida, aquele que te deu uma nova essência, Ele vai te honrar, porque Ele é Deus, e a Bíblia diz que Deus honra aqueles que honram Ele, mas nós não. Parece que nós queremos ressuscitar o velho homem, ou a velha mulher. E a nossa vida, ela é um processo. Não é porque você recebeu um novo nascimento que você vai ser salvo, não. Porque quando lemos Filipenses 2,12, o apóstolo Paulo diz no finalzinho do versículo, ele diz que nós estamos passando por um processo. Quem foi o presbítero Anderson ontem? E quem? Eu tenho que ser melhor amanhã. Ou quem sou eu hoje? Amanhã eu tenho que ser melhor. Então eu estou num processo. Cada dia um pouco melhor. Cada dia subindo um degrau.
E é assim que eu tenho prosseguido na minha vida, e é assim que Deus quer que esta igreja, a qual você está fazendo parte hoje, prossiga nesta caminhada, um passo de cada vez, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Mas nós muitas vezes alimentamos mais a carne do que o Espírito. E o que seria isso, alimentar a carne? Ô meu filho, faz favor, abre para mim, obrigado. Qual seria? Quando nós lemos Gálatas 5, obrigado. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas 5. Vamos ver aqui. Gálatas 5, a partir do versículo, vamos lá. Vamos ver aqui o que nós estamos de fato alimentando. A partir do versículo 19, diz sobre os alimentos da carne, as obras da carne, as manifestações. Vai dizer aqui: adultério, a partir do versículo 19, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Vai muito além. Então, este é o velho homem, a velha mulher, da qual nós fazíamos parte. Então, quando nós alimentamos o Espírito, o versículo 20 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paciência, a bondade e a fé naquele Deus que nos salvou, que nos deu a oportunidade através da vida do seu Filho Jesus. Então nós estamos aqui para representar este Jesus, estamos aqui para viver a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Tem um texto na Bíblia, é Mateus 10, não me recordo onde está, mas fala que o Espírito de Deus ungiu Jesus, e o mesmo Espírito que ungiu Jesus é o mesmo Espírito que está ungindo você nesta manhã, que está com o teu coração aberto, que está sedento, que está com fome, que está com sede pela palavra do Deus Todo-Poderoso. É este mesmo Espírito que está soprando em nossas vidas aqui, que está soprando nas igrejas, que está soprando nos filhos e nas filhas de Deus. Mas será que nós queremos ser guiados pelo Espírito? Porque quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, irmãos, a inveja, ela vem sobre a sua vida, e as pessoas querem parar você, as pessoas querem enganar você, e assim, não é só com vocês. Quando eu digo inveja, é inveja quando nós estamos representando Deus, e vai além disso, porque as pessoas, elas não vão acreditar em você, as pessoas vão querer ser você, as pessoas vão querer persuadir você, e foi o que aconteceu com a igreja primitiva. As pessoas quiseram parar a igreja primitiva, as pessoas quiseram parar os apóstolos, a igreja quiseram parar os diáconos da igreja, os irmãos da igreja primitiva, quiseram parar, mas não conseguiram, porque Deus estava sobre eles, e eles não pararam, eles prosseguiram, eles foram firmes adiante do Deus que ia com eles. Quando nós lemos Atos, capítulo 1, nós vamos ver lá, capítulo 1, versículo 8, Jesus pediu para o povo ficar lá até que eles fossem revestidos do poder. Eu, meditando na Bíblia, eu tenho visto algumas coisas que são as mesmas coisas, né? Quando as pessoas falam de batismo no Espírito Santo, ou quando as pessoas falam dons do Espírito Santo, ou quando as pessoas falam poder do Espírito Santo, é a mesma coisa. A única diferença que você vai ver é aonde? Que quando nós nascemos de novo, automaticamente recebemos o Espírito de Deus, esse novo nascimento. Agora, quando as pessoas dizem batismo no Espírito Santo, que elas dizem, é o poder que é derramado, que Jesus diz aqui em Atos 1:8, e recebereis o poder do Espírito Santo. Este é o poder, é o que as pessoas chamam de batismo, porque o Espírito já está sobre a sua vida. Mas será que você almeja receber este poder? Será que você almeja receber este dom, ao qual está sujeito a você, está sujeito a mim, está sujeito a nós?
Lá em Atos capítulo 8, nós vamos ver algo maravilhoso. Finalzinho do capítulo 7, na verdade, vai dizer sobre a vida de um mártir, que é Estevão. O capítulo 7, ele conta um resumo do Velho Testamento até chegar em Jesus. Estevão, cheio do Espírito Santo, um homem ao qual não era muito visto pelo povo, pela sociedade, mas ele começa a falar das maravilhas de Deus, ele começa a falar da grandeza de Deus, das pessoas escolhidas de Deus, e o povo quis pará-lo, apedrejá-lo, e ele foi apedrejado ao ponto de morrer, por causa de inveja, porque as pessoas não podiam competir com ele, porque o poder era tão grande do Espírito Santo sobre a sua vida, que as pessoas quiseram parar, mas ele morreu apedrejado, pregando o Cristo Todo-Poderoso. No capítulo 8, nós vemos que as pessoas ficaram dispersas, porque as pessoas começaram a afrontar, a se opor à igreja primitiva. A igreja foi dispersa. Logo no primeiro versículo você vai ver, e quem estava lá? Saulo. Não é aquele Saulo ali não, viu? Não é aquele Saulo não, é o Saulo da Bíblia que se tornou Paulo. Meu irmão Saulo está ali, ó, cheio do poder do Espírito Santo de Deus também. O homem é uma benção. Então, estava aqui Saulo, perseguindo a igreja. Então a igreja foi toda dispersa, mas os discípulos de Jesus, os apóstolos, permaneceram em Jerusalém. E aí diz a Bíblia aqui, no capítulo 8, que Filipe, ele desceu até Samaria, aonde haviam judeus, os povos impuros, para pregar o evangelho. E ele começa a falar da palavra de Deus com tanta ousadia, que por onde ele passava, os enfermos eram curados. Os espíritos imundos começavam a gritar, porque saíam da vida das pessoas que estavam sendo libertas por tamanho poder e ousadia que estava sendo pregado pela vida de Filipe. Porque ele se esvaziou de si mesmo, assim como Deus pede de cada um de nós. Deixe o medo de lado, deixe o desejo carnal de lado e pregue o Filho de Deus que te salvou, que deu a vida, através do Espírito de Deus que se move na sua vida. Não tenha medo de prosseguir, não tenha medo de proclamar a palavra. E o que é bacana nessa leitura, que os espíritos malignos corriam daqueles que estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Está faltando mais no meio do povo de Deus. Está faltando mais na minha vida, na tua vida, desta unção, deste poder ao qual Deus deseja derramar sobre a sua vida. Está faltando. Aqui nessa leitura havia um certo homem, nós vamos ver aqui a partir do versículo 9, um homem chamado Simão, o mágico. Ele era um bruxo, estava lá, Filipe, pregando o evangelho, expulsando os espíritos malignos, operando sinais de milagres e maravilhas. Aquele homem viu em Filipe algo maravilhoso, e o que me chama a atenção é que ele se converteu e se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Vai dizer a palavra. Ele se rende à palavra, ele se rende ao Senhor Jesus, ele se batiza, porque nós vemos aqui no versículo 13, que o próprio Simão, o mágico, o bruxo, creu e se batizou e continuou a caminhar com Filipe. Só que os apóstolos, eles tinham ficado aonde? Lá em Jerusalém, porque eles não queriam se misturar, não queriam ir para os outros lugares, estavam meio escondidos, né? E Cristo falou que era para eles pregarem até os confins da terra. Então, quando os apóstolos ficou sabendo que Filipe estava pregando lá em Samaria, eles falaram: não é possível que isso esteja acontecendo lá, vamos lá. João e Pedro foi lá, enviado pelos apóstolos. Quando eles chegaram lá, eles viram os milagres que estavam acontecendo. Do versículo 14 de Atos 8 até o versículo 15, nós vamos ver que João e Pedro perguntam para todas aquelas pessoas que já haviam sido batizadas. Olha que interessante.
batizadas, descido às águas, recebido milagres, se eles haviam recebido o Espírito Santo, que era o poder. E eles disseram: não, nós não ouvimos falar disso aí ainda. Então Pedro e João, impondo a mão sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, que começaram a falar em outras línguas, começaram a glorificar o nome santo do Senhor. Então as pessoas foram cheias do poder de Deus. Então, irmãos, nós precisamos deste poder, desta unção. Mas aquelas pessoas estavam sedentas, tão sedentas, que elas almejavam receber este Espírito Santo, este poder de Deus, e elas receberam. E Simão o mágico, este mesmo Simão o mágico, quando viu aquilo, ele falou: eu quero comprar este poder que vocês estão dando para as pessoas. Quando a gente lê o texto, né, a gente vai ver que Pedro, né, no versículo 20 fala assim para Simão: fica com o seu dinheiro, cara, fica com o seu dinheiro, Jesus não está à venda. Jesus não está à venda. E é meio que eles jogassem meio que não é uma praga, né? Mas quando você lê o texto aqui, a gente começa a conjecturar, porque quem quer comprar Jesus é a mesma coisa que está se amaldiçoando a si mesmo, porque nós recebemos a graça, a salvação de graça. Deus não cobrou nada de nós, mas muitas vezes nós queremos comprar o poder, queremos ganhar na força, queremos ganhar no grito. E foi o que Pedro falou para Simão: fica com este dinheiro seu, porque você não é digno. Mas o que é bacana é que Simão, o mágico, ele se arrepende. Não faça isso comigo, ore vocês por mim, para que eu me arrependa, para que eu possa receber deste poder, para que eu possa receber desta graça, para que eu possa continuar neste caminho, para que eu possa receber essa salvação, para que eu possa receber esta dádiva, para que eu possa fazer parte deste plano maior, ao qual eu não consigo ver e enxergar. Então, irmãos, muitas vezes nós não queremos nem receber a oração, quando nós nos desviamos da presença, quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, achamos que nós somos capazes de realizar as coisas sozinhos. Não, irmãos, precisamos das orações uns dos outros, precisamos de força, irmão, precisamos nos apegar uns com os outros, precisamos andar ligados neste corpo ao qual se chama Jesus Cristo, intercedendo uns pelos outros, porque o Espírito é de Deus, o poder é de Deus, e Ele dá a quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e este poder está presente aqui para usar qualquer um de vocês. Será que nós queremos? Só que nós queremos encaixotar Deus, achamos que Deus tem que agir da mesma forma, do mesmo jeito. Deus, Ele é onisciente, né? Onipotente, onipresente, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dEle. Quando você continua lendo Atos, o que é bacana de ler Atos, que você lê ali, você lê o livro de Filipenses, você lê o livro de Timóteo, Colossenses, Efésios, você vai lendo aqui, está tudo em Atos, você só vai separando, né? Nós vemos aqui que no capítulo 10, aparece um tal de centurião aqui, o nome dele é até meio esquisito de falar, né? Centurião, um varão chamado Cornélio, era o nome dado lá na Grécia, naquela época. Esse nome é meio feio no nosso meio hoje, né? Mas era um nome dado lá na Grécia. Um homem que não era judeu, que não era convertido, mas eu tenho a plena certeza que ele havia ouvido falar de Deus. Enquanto Pedro, com o seu achismo judeu, não querendo se misturar com as outras pessoas, porque achava que era melhor, que sabia mais que todo mundo, né? Porque judeus não se misturavam com gentios. E Cornélio orava, dava esmola, ajudava os necessitados. Será que isso a gente podemos comparar com a igreja aqui de hoje? Que muitos cristãos não gostam de se misturar com outras pessoas? Não gostam de conversar com outras pessoas, só porque talvez a pessoa seja de uma outra religião? Lógico que temos que ter cuidado,
não gostamos de conversar com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda. Não, eu sou melhor que ele, eu sirvo a Jesus Cristo, não preciso me relacionar. Era assim que Pedro estava diante desse testemunho. Mas Cornélio estava orando, e um anjo aparece a ele, e ele tem uma visão. Olha, Cornélio, eu quero que você mande chamar Pedro, que está lá em Jerusalém, para que ele venha até você. Rapidamente se prontificou e mandou chamar Pedro. E Pedro também teve uma outra visão lá, que foi dos lençóis, dos quadrúpedes que desceram lá sobre, não quero entrar neste mérito, mas ele teve a mesma visão, que ele tinha que ir até este homem chamado Cornélio. E quando ele chega lá, Cornélio, um homem que não tinha visto Jesus, mas tinha ouvido, ele já havia reunido uma igreja lá, irmãos. Porque eu digo igreja porque a igreja é um ajuntamento de pessoas. Ele havia chamado amigos, familiares, esperando Pedro vir. E Pedro chegou lá. E quando Pedro chega lá, Pedro fala assim: você sabe que um judeu não fala com gentil. Isso aí é coisa abominável. Mas quando Pedro fala que teve a visão, e ele teve a visão, ele começa a falar do evangelho. As pessoas daquela casa, daquela igreja, foram revestidas do poder do Espírito Santo de Deus, antes mesmo de descer as águas, irmãos. É poder de Deus. Deus, ele age de formas diferentes nas nossas vidas. Basta nós termos sede, um anseio por conhecer este Deus, um anseio por viver a palavra de Deus, um anseio por estar na presença do Senhor, irmãos. E logo após eles receberem este poder, o que aconteceu? Eles desceram as águas, professando o Cristo que eles estavam crendo que eles iriam servir. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. E aí quando nós entramos em igrejas, você tem que fazer aqui primeiro um panorama aqui, para depois ser batizado, para depois não sei o que. Irmãos, ninguém pode encaixotar Deus na caixinha, não. Porque Deus, ele age da forma que ele quer, do jeito que ele quer, e é poder de Deus. Quem convence cada um de vocês aqui nesta manhã, não é o que eu estou falando, mas é o Espírito Santo de Deus que está bradando no peito de vocês, no coração de vocês. Ele está aqui, é Ele que está falando aos vossos corações, é Ele que está falando sobre as vossas mentes, é o Espírito Santo de Deus. E quando nós vivemos estas maravilhas do poder de Deus, irmãos, deixando o ser carnal de lado, o poder de Deus, ele vai fluindo, e vai acontecendo coisas maravilhosas. Lendo aqui o livro de Atos, irmãos, eu fico maravilhado de ver o poder de Deus. Outro dia eu disse aqui nesta igreja, e sei que muitas pessoas, Senhor, eu queria tanto ser usado pelo Senhor. Quem tem o desejo de ser usado pelo Senhor aqui? São pouquinhos? Nossa, que pouquinho. Isso tudo é vergonha desse povo que não levantou a mão? É timidez? Mas amém. Deus, ele conhece o coração. Mas quando nós temos ousadia de Deus, irmãos, olha o que é ousadia. Por que Deus não envia paralítico, cadeirante, pessoas cegas, pessoas possessas, para que possam ser libertas? Porque talvez está faltando ousadia, porque está faltando deixar com que o vento sopre sobre a sua vida, para que você seja usado pelo Senhor. Porque Deus, ele tem desejo de libertar pessoas que estão sendo cativas lá fora, e Deus quer usar a sua vida, porque aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida, Ele não quer fazer através da minha vida. Se Deus te escolheu, é porque Ele sabe que você tem capacidade. Estava falando ontem, na casa de uns amigos, fazendo uma oração, que na Bíblia tem um homem chamado Enéas. Vocês já ouviram falar sobre este homem? Não é aquele que ia ser governador, não. Meu nome é Enéas. Não é esse não. Enéas, na Bíblia. Está em Atos, aqui capítulo 9, versículo 13. Pedro estava cheio do Espírito Santo, estava andando nas asas do Espírito, e quando ele chega ali, ele está na cidade de Lídia, e ele encontra um certo homem chamado Enéas. Este homem estava 8 anos em uma cama, paralisado. Quantas pessoas paralisadas nós temos deparado? E aí nós falamos assim, eu já disse muitas vezes, coitado, né? Esse é o fim dele, ele não vai levantar.
Aí, eu não sei nem se é compaixão que nós temos, porque se nós tivéssemos compaixão, como Jesus teve da multidão, se tivéssemos compaixão como Pedro teve aqui deste homem, porque Pedro, olhando para Enéas, Pedro disse assim: Jesus te cure, Jesus te levante, pega a tua cama e anda. E aquele homem pegou a sua cama e andou, porque Jesus, ele colocou Jesus à frente dos teus desejos, das tuas vontades, e Jesus realizou um milagre na vida daquele homem chamado Enéas. E Jesus, ele tem realizado milagres até os dias de hoje, e ele deseja realizar, mas ele precisa de um instrumento para que possa falar em nome dele. Será que nós temos esta ousadia? Será que nós queremos de fato ser usados? Quando nós nos deixamos ser usados, irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, elas se convertem através do poder de Deus que flui das nossas vidas. Talvez você esteja reclamando aí, falando assim: ah, mas tanto tempo eu estou enfermo, ah, mas tanto tempo eu tenho clamado a Deus, ah, mas tanto tempo não sei o quê. Mas Deus, ele tem falado para você: continue a marchar, meu irmão, continue a marchar, minha irmã, continue a prosseguir, confie em mim, acredite em mim, porque é através da sua vida que vou realizar grandes coisas e maravilhas, para que todos saibam que eu sou Deus na sua vida, que eu sou Deus contigo, que eu sou aquele que vai adiante de você. Mas não, reclamamos, murmuramos, paramos. Deus mandou você parar? Não mandou. Mas quando nós agimos na carne, irmão, paramos, porque queremos realizar os nossos desejos, as nossas vontades. Aconteceu um episódio semana passada com um jovem, e este jovem falou assim para mim: eu vou para a igreja hoje, Deus vai falar comigo. Eu falei: oh, glória a Deus, né? Ele falou: Deus vai falar comigo e eu vou tomar essa decisão. E aí, quando eu vi este jovem no final do culto, praticamente, eu não sei se foi no outro dia, eu falei: e aí, Deus falou com você? Não. Eu falei: então por que você tomou essa decisão? Ah, não sei. Pois é, tomou a decisão sem Deus falar com ele, agiu carnalmente, agiu pelos teus instintos, pelas tuas vontades. E muitas vezes nós colocamos as coisas nas mãos de Deus e o Espírito Santo não está soprando em nossas vidas. Precisamos confiar que o Espírito Santo é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos dirigir, é Ele que vai glorificar o nome dEle nas nossas vidas. Mas não acreditamos, deixamos com que as coisas aconteçam muitas vezes da forma a qual nós almejamos e queremos. O poder de Deus, irmãos, é muito diferente daquilo que nós queremos. Viemos à igreja, olhamos para a igreja e achamos que as coisas têm que acontecer do nosso jeito. Achamos que as coisas não estão certas. Achamos que a parede está feia, o quintal da igreja está tudo descambado, tudo desgovernado. E aí começamos muitas vezes a olhar para isso, para aquilo, olhamos para a vida do irmão da direita, da esquerda e falamos: meu Deus do céu, a igreja tem dono. A igreja tem dono. Não sou eu, não é você. A igreja tem dono. E aí eu falei: Senhor, se o Senhor é dono, eu vou fazer a minha parte. Eu vou ser dirigido pelo Teu Espírito. Quero deixar os meus desejos carnais de lado, porque isso tem me tirado da Tua presença, isso tem me afastado da Tua presença, tem impedido de eu ser bênção na vida de outras pessoas, tanto aqui dentro como lá fora, Senhor. Eu sei que o Senhor deseja me usar, mas quando eu quero ser dono daquilo, de coisas que já existe um Deus que é dono, eu estou tentando tomar o lugar de Deus. Então Deus falou ao meu coração: tome conta daquilo que é para você tomar. Só que queremos milagres diante disso tudo, e os milagres não acontecem, as coisas não acontecem como se nós fôssemos ler. Não sei se é Lucas ou é Marcos 6 que vai falar das multiplicações dos pães. A partir do versículo 36, 37. Jesus está lá no deserto. E Jesus, ele foi ungido pelo Espírito de Deus. Estava cheio do Espírito de Deus. Estava cheio da unção de Deus.
e uma multidão de pessoas para ser alimentada. E aí as pessoas preocupadas, e Jesus estando ali sobre a direção do vento do Espírito, que ele foi ungido, estando no controle de todas as coisas. As pessoas estavam dispersas. Como vamos alimentar estas pessoas? E Jesus olha para essas pessoas: dão vocês de comer para elas. E eles não sabiam o que fazer. Como vamos comprar pão? Com que dinheiro? E aí Jesus fala para eles: organizem grupos de 50 e de 100. O que eu aprendo com isso? O milagre já está sendo realizado. O que Deus quer é organização da minha parte. Aquilo que cabe a mim, Ele quer que eu venha organizar, que eu venha administrar, para que o milagre possa acontecer na igreja, fora da igreja, na sua vida, através da sua vida. Coloque em ordem a sua vida diante deste Deus que você está servindo, para que o milagre possa acontecer. Porque depois que aquelas pessoas se organizaram em grupo de 50, em grupo de 100, no deserto, a grama para a ovelha? Não, mas Jesus, Ele multiplicou os pães para aquelas ovelhas, porque Ele diz: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se nós somos ovelhas do Senhor, não importa onde você esteja, não importa onde você vá, se você for levado pelo vento do Espírito e estiver andando organizado, com a sua vida em dia diante de Deus, tentando acertar, Ele vai prover, Ele vai fazer com que você seja aquilo que Ele quer que você seja. Não importa onde as pessoas não conseguem enxergar a provisão de Deus, Deus vai prover. O milagre Ele vai prover. O enfermo Ele vai curar. Aquela pessoa endemoniada vai ser libertada. Porque Deus, Ele vai fazer. Se você estiver andando organizado, Ele só quer que você faça aquilo que cabe a você, aquilo que Ele chamou para você fazer. Então faça. Aquilo que não for para você fazer, diga, pode dizer sem medo de ser feliz: para mim não dá para fazer isso, isso não me cabe. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Mas muitas vezes queremos fazer aquilo que não nos cabe. É por isso que Deus não opera, é por isso que Deus não realiza. Neste carro que nós entramos, podemos dizer assim, ou neste barco, já tem um piloto, irmãos. Não sou eu, não é você, é Jesus Cristo. Ele é o que dirige a minha vida, Ele é o que dirige a sua vida. Existem coisas que vão nos entristecer, sim, mas nós não podemos entristecer o Espírito Santo, como diz em Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida hoje, aqui neste lugar. Não entristeçais aquele que fala com você hoje aqui neste lugar. Não dê lugar à sua carne, não dê lugar aos teus desejos, mas dê lugar àquilo que o Espírito Santo requer de você. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade, porque Deus, Ele é Espírito e está presente aqui. Se você crê que o Espírito de Deus está aqui, comece a dar lugar ao Espírito Santo de Deus nesta manhã, dizendo: Senhor, eu quero que o Espírito que habita na minha vida adore o Senhor, glorifique o Senhor, como o Senhor é digno de ser glorificado. O que Deus quer de nós é isso, irmãos. Porque, olha, irmãos, às vezes cantamos algumas coisas, falamos algumas coisas e não sabemos o peso da importância que tem algumas palavras. Cantamos alguns louvores e não sabemos o peso da importância que tem alguns louvores. Eu já disse isso em muitas pregações aqui. O que é que os anjos veem, irmãos? Eles devem ver algo muito especial, e coisas que nós podemos ver, porque a Bíblia diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus está presente aqui. E nesta manhã, talvez você já tenha nascido de novo, mas se você não tem conseguido enxergar o reino de Deus, hoje é dia de regeneração, hoje é dia de transformação, hoje é dia de renovo para a tua vida,
Hoje é dia que o Senhor vai derramar poder dele sobre a sua vida, se assim você almejar, se assim você desejar, porque o Espírito de Deus está aqui neste lugar, e Ele deseja fazer de você um adorador, uma adoradora, porque este é o propósito para o qual nós fomos criados, para adorar, para glorificar, para bendizer e exaltar aquele que vive, aquele que reina, aquele que se faz presente, irmãos. Muitas pessoas têm entrado na igreja doente, têm saído doente, amargurada, têm saído amargurada, porque nós não estamos sendo levados pelo Espírito Santo de Deus. É necessário ver como Deus vê, e Ele quer que nós venhamos enxergar como que Ele vê, porque Deus, Ele confiou a você como representante de Jesus Cristo aqui neste lugar. Quando eu digo neste lugar, nesta terra, na sua casa, na sua família. Então, irmãos, o homem carnal versus o homem espiritual, ou a mulher carnal versus o homem espiritual. O que você tem alimentado mais? Como alimentar o homem espiritual, o ser humano espiritual? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, irmãos. Sem estas coisas, você não vai alimentar o homem, o ser humano espiritual. Não vai, de forma alguma, não vai conseguir. Outro dia, um jovem me falou: eu leio a Bíblia, mas não consigo entender. Eu falei: leia mais, porque no dia que o Espírito Santo quiser fazer com que você entenda, Ele vai fazer com que você entenda. Mas eu falei: o que você faz? Eu vejo TikTok, vejo aqui uns vídeos na internet, e aí por diante. Mas ler a palavra, não. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, leia a palavra, se alimente da palavra, alimente o Espírito de Deus, ao qual deseja resplandecer através da sua vida. Porque, para encerrarmos aqui, Filipenses 2, versículo 13 e 14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis filhos de Deus, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual vocês possam resplandecer como os astros dos céus. Então, se você deseja resplandecer neste lugar, no meio da sua casa, da sua família, é dia de você dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos fazer diferente. Você que há muito tempo não fala em línguas, você que há muito tempo não sente a presença de Deus, se deseja de fato, nós vamos orar pela sua vida, e você vai ser cheio, você vai sair daqui transbordante, você vai levar destas águas para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua família, e por onde você passar, as pessoas vão ver o poder de Deus na sua vida, porque isso é palavra de Deus, irmãos. Isto é palavra de Deus. Então o poder de Deus vai fluir na sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Levantemos para glorificarmos este Deus, para exaltar este Deus que é digno de honra, de glória, de louvor. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, grande e magnífico Deus. Já comece a glorificar o Senhor, igreja do Deus vivo. Comece a engrandecer aquele que vive, aquele que reina, aquele que está presente. Ó Espírito Santo de Deus, se conforme a tua palavra, conforme o teu querer, o Senhor deseja mover pessoas aqui, ó Pai amado. Seja conforme a tua vontade, seja conforme o teu querer. Cumpra-se a tua vontade, não a minha, não a deles, mas a tua vontade sobre este povo. Liberta, Senhor Deus, aqueles que estão cativos. Liberta, Senhor Deus, as pessoas tímidas. Liberta, Senhor, ó Pai amado, as pessoas que têm sido oprimidas. Vem Espírito Santo sobre este povo. Vem Espírito Santo sobre esta igreja. Vem Espírito Santo sobre este município. Espírito Santo de Deus, toma a direção desta igreja. Toma a direção deste culto. Toma a direção deste louvor. Toma a direção das nossas orações, das nossas palavras. Vem Espírito Santo, aleluias, glorificado seja o Senhor Deus, aleluias.